para a sua rotina, para o seu dia a dia. Você se percebe como uma pessoa que apenas está deixando a vida te levar em meio a esse caos que nos cerca? Ou como alguém que vive com clareza, quem sabe o que vivemos nesse mundo, mas esse aqui não é o nosso lar definitivo? Um outro questionamento. Em meio a tantas vozes que eu e você ouvimos, seja no Instagram, seja em outras redes sociais, seja na televisão, tantas ideias, tanta ideologia, tantas cores e que vão mudando a cada postagem. Você permanece inabalável quando a pressão aumenta? Hoje, terminando o nosso estudo das cartas de Pedro, percorremos nesse tempo várias histórias, vários avisos de encorajamento. Pedro escreveu para pessoas naquele contexto que viviam exatamente sobre essa pressão, sobre aquilo que as pessoas estavam vivendo, as pessoas que estavam tendo que ser moldadas àquele mundo. O segredo que Pedro nos deixa não foi uma forma de escape, mas uma maneira diferente para que eu e você enxerguemos a vida. Fazendo um retrospecto de tudo aquilo que nós já falamos. No capítulo 1 e 2, nos episódios 1 e 2 da nossa Gotas de Esperança, programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã, vimos que Pedro é o apóstolo da esperança. Ele entende que o sofrimento, ele sabe o que é isso, e ele nos ensina que a nossa identidade como eleitos de Deus, como salvos em Cristo Jesus, é Ele que nos sustenta quando o fogo aparece e tenta nos queimar. O sofrimento, muitas vezes, não é um erro de percurso, mas um processo para refinar a nossa fé. Queria falar do ouro puro. Às vezes, o sofrimento, por não sermos reconhecidos, não entendemos, estamos fora desse mundo, somos forasteiros. É isso que Pedro fala em suas cartas, somos forasteiros. E às vezes essa perseguição, ela não deve nos destruir, mas deve, nesse processo, refinar a nossa fé e a nossa esperança. No capítulo 3 e 4, nós aprendemos que não caminhamos sozinhos. Coisa boa, a igreja é o nosso quartel-general, é o nosso porta-aviões, onde nós podemos ser abastecidos, alimentados pela palavra de Deus na comunhão de uns com os outros. E por fim, nos últimos episódios, fomos alertados sobre o perigo dos falsos mestres e da distorção da verdade. Pedro nos chama para a sobriedade intelectual e espiritual. Vivemos um momento, não só em vozes políticas, não só em vozes ideológicas, mas também na igreja, várias vozes que tentam distorcer o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos aprendido e precisamos entender a diferença entre o já e o ainda não. A grande ponte teológica dessas cartas de Pedro é que os dias de hoje é uma grande tensão que eu e você vivemos entre o aqui e agora, o que eu espere um pouquinho, ainda não. Nós já fomos resgatados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, mas ainda não estamos no nosso destino final. Por isso que Pedro sempre fala que somos apenas peregrinos nessa terra. Isso às vezes vai explicar algumas vezes o vazio existencial, vemos a estranheza, o valor dessa sociedade. Quem nunca assistindo um programa sentiu, nossa, esse mundo está estranho, esse mundo é louco. Embora você seja salvo, nós ainda vivemos nesse mundo. Pedro diz que a nossa estranheza é, na verdade, uma força ainda maior. Se formos iguais a este mundo, não teremos nada a oferecer a ele. Não é verdade? Nós temos que ser diferentes. A teologia dos Pedro nos convida, nos convoca para vivermos essa contracultura de amor e de verdade.
Nós não nos amoldamos, nós não somos iguais a esse mundo. Nós não temos nada a oferecer a esse mundo que não seja a paz real e verdadeira de Cristo. E isso é mais importante. E as pessoas nos ignoram, porque as pessoas querem já o aqui e agora. O Evangelho começa aqui, mas a totalidade nós encontraremos no dia que reinar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Ele fala para cada um de nós, quem e você, precisamos viver como pedras vivas. Os resumos do ensino de Pedro é entender que a vida cristã é um chamado para um crescimento constante. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Ele termina a sua última carta dizendo, cresçam na graça e no conhecimento. Não podemos viver a estagnação, precisamos estar em movimento para criar vida em outras pessoas. A relevância dessa carta ela é muito clara. Em um mundo com conexões líquidas, Pedro nos chama para a solidez de sermos pedras vivas. Em uma era de mentiras convenientes, ele nos chama para vivermos a verdadeira liberdade que liberta. E quero terminar essa série de Gotas de Esperança, dizendo que a carta de Pedro não é somente um documento histórico, mas ele é um eco de um pescador que falhou. Pedro falhou, mas foi restaurado. Encontrou uma esperança que nem a morte pôde apagar. Ele provou que é possível ser firme sem ser arrogante, ser santo sem ser isolado. É isso que Pedro nos ensina. Diante das adversidades da vida, precisamos ser firmes, sem sermos arrogantes. Precisamos ser santos, mas não precisamos nos isolar no mosteiro. Ao fechar esse estudo, que você não leve apenas informações, mas que você possa ser transformado por ele. Que a sua vida seja essa carta, que as pessoas ao seu redor lerão hoje. E lembre-se que o fogo para provar você, o fogo pode, às vezes, tentar não queimar, mas é o Senhor que nos sustenta. Cresça na graça, permaneça firme na verdade viva. E até a próxima. E iremos continuar nossos estudos. Próximo episódio de Gotas de Esperança. Iremos trabalhar sobre a graça de Deus através da carta de Paulo aos Gálatas. E você é convidado para participar conosco de Gotas de Esperança, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Um grande beijo e até o próximo episódio.